ITA 2010, questão 5 da primeira fase. A partir do repouso, um carrinho de montanha-russa desliza de uma altura h igual a 20 raiz de 3 metros sobre uma rampa de 60 graus de inclinação e corre 20 metros num trecho horizontal antes de chegar em um loop circular de pista sem atrito. Sabendo que o coeficiente de atrito da rampa e do plano horizontal é meio, assinale o valor do raio máximo que pode ter esse loop para que o carrinho faça todo o percurso sem perder o contato com a sua pista. 5 alternativas. Vamos à resolução desta questão. Essa questão ela é extremamente interessante porque ela toca num detalhe crucial sobre trabalho, que é exatamente o que a gente vai usar para resolver isso aqui. Tá? Trabalho, energia, conservação de energia, um pouquinho de dinâmica rotacional, mas só o básico. E vocês vão ver que no final vai ter um detalhe que vai ser imprescindível para conseguirmos resolver essa questão. Então vamos ao que interessa. Aqui é 30 graus e para todos que estão respirando, vocês devem conhecer esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. É o tal do triângulo egípcio, né? Então, aqui é x raiz de 3 e aqui é 2x. Né? Se você fizer as relações aí trigonométricas também, você vai chegar no mesmo, né? Então, quer dizer, se h é 20 raiz de 3, a gente vai ter aqui seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Vai ter que ser, h, que é 20 raiz de 3, sobre a hipotenusa que eu vou chamar de d, que é essa hipotenusa aqui. E aí você vai cortar e você vai concluir que d é igual a 40, exatamente como eu acabei de denotar, que aqui pelo triângulo egípcio... Ah, eu acabei apagando aqui, né? Então, se aqui é x, o que está oposto ao 30 graus é x, o que está oposto aos 60 graus é x raiz de 3 e a hipotenusa é 2x. Que só comentário para você ganhar tempo nas próximas questões que você encontrar um triângulo 30, 60, 90. O que importa é que a hipotenusa aqui, essa descida inclinada, ela vale 40 metros. Por que isso é importante? Porque, como eu falei, nós vamos usar o teorema da energia cinética. Acho que é esse o nome, né? Que o somatório dos trabalhos algébrico das forças de um sistema, que é a mesma coisa que dizer que o trabalho da força resultante ele tem que ser igual à variação da energia cinética. E nós vamos usar isso para descobrir justamente a velocidade com que ele chega aqui, no início desse trecho de 20 metros. Porque é exatamente o que a gente precisa. A gente vai descobrir as velocidades para então descobrir o raio. Então vamos às contas. Ó, ele parte do repouso e ele desliza para uma altura h e o trecho de 20 metros, o atrito vale meio. Então quer dizer, ele tem uma força-peso para cá e ele tem um atrito para cá. Então, trabalho da força-peso, mgh, menos trabalho da força de atrito, que eu vou denotar por Fat, vai ter que ser igual a mv quadrado sobre 2 menos a velocidade inicial, que é zero, então eu não preciso escrevê-la. Plano inclinado, eu acho que não precisa se esforçar muito, né? A Fat é igual a mi vezes a normal, e por sua vez, a normal vai ser igual a mg cosseno desse ângulo aqui, que é 60 graus. Se você fizer a decomposição aí das forças na direção do plano, você vai encontrar essa relação rapidamente.
Eu não vou me estender nessa parte porque é uma questão envolvendo mais a parte de trabalho do que a parte de dinâmica, então eu não vou me estender nessa parte. Mas também plano inclinado já está muito manjado para esse nível aqui. Então a FAT vai valer mi mg cosseno de 60 graus. E trabalho de uma força, né? F vezes o deslocamento, a força vezes o deslocamento. E por isso que a gente descobriu a, a hipotenusa aqui, né? Porque agora a gente vai ter o seguinte: mgh menos mi mg cosseno de 60 graus vai ter que ser igual a mv quadrado sobre 2. Por que menos? Né? Só para deixar bem claro. Porque a força de atrito ela tá contra o movimento. Ela é uma força dissipativa. E uma força dissipativa é caracterizada pelo seu trabalho sendo resistente ao movimento. Ele não é um trabalho motor, ele é um trabalho resistente. Então, a massa aqui pode cortar. E agora é substituir os valores, né? Então, a gente vai ter aqui 10 vezes 20 raiz de 3 menos. Cosseno 60 sendo de 30, 1 meio. Então, 10 sobre 2 vezes 1 meio, porque o mi vale 1 meio. Isso tudo vai ter que ser igual a v quadrado sobre 2. Então, passando esse 2 multiplicando ali, a gente vai ter 200, 400 raiz de 3 menos 5, é isso? Ah, olha só. Faltou. Opa, olha eu aqui já. Quase, hein? Quase. Faltou vezes D aqui. Então ainda tem um 40, na verdade. Eu já vou colocar aqui, já que 40 vezes 1 meio é 40 meios, né? Então já deixa aqui, ó. Então vai passar multiplicando, vai cortar um desses dois, né? Um desses vai cortar, vai sobrar só o outro. Então vai ficar 200 menos 200. Isso vai ser igual a v quadrado. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu não vou tirar a raiz porque a gente ainda vai continuar usando energia cinética e energia cinética é velocidade ao quadrado, então assim tá de bom tamanho. Agora, esse aqui foi o deslocamento daqui, né, do início do topo do plano inclinado até a base aqui, ó. Então, agora nós vamos ver a velocidade que ele vai chegar no início do loop, ou seja, esses 20 metros que ele vai percorrer. Não temos mais força-peso atuando nessa parte aqui. Nessa parte aqui não se tem mais força-peso. Então só tem força de atrito, porque aqui ainda é rugoso. Essa parte aqui ainda é áspera. E o coeficiente de atrito ainda vale 1 meio, segundo o enunciado. Então, agora só sobrou força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito vai ter que ser igual à variação da energia cinética. Então, seguindo menos, porque ele ainda é contra o deslocamento, sempre vai ser uma força dissipativa. Então, menos mi mg, porque agora o plano não é mais inclinado, então a força normal que vai caracterizar o atrito é atrito cinético, né? Obviamente, já que existe energia cinética. Então, a força normal nessa parte do deslocamento, né? Nessa parte aqui, ela é o módulo dela é igual ao peso. Então, somente mg d d', vou colocar para diferenciar do outro d ali. Não pode esquecer também, né? D tem que ser igual a m que multiplica v quadrado menos este v quadrado. Né? Esse aqui é um outro v quadrado, mas vou deixar só v mesmo.
Eu posso colocar isso aqui como V0, vai? Só para diferenciar desse V aqui. Então, 400 raiz de 3 menos 200 sobre 2. Novamente a massa vai cortar, inclusive é por isso que ele não fornece a massa, tá? Porque todas as coisas que ele vai fazer aqui vai cancelar a massa. Então, a gente realmente não é uma informação relevante para as nossas contas. Especificamente para nossos cálculos, ela não é relevante. Então, vamos lá. Menos meio vezes 10 vezes 20, que agora o deslocamento é 20 metros, vai ter que ser igual a v quadrado menos 400 raiz de 3 mais 200. Talvez eu não precisasse fazer isso, mas tanto faz. Corta esse 2. Então, joga para o outro lado ali. Então, nós vamos ter o seguinte, isolando o v quadrado, portanto, esse v quadrado ele vai ser igual a 400 raiz de 3. E aqui vai ficar menos 200 com menos 200. Então, vai ficar menos 400. É isso, né? Esse aqui está positivo, vai passar para lá negativo. Esse aqui já está negativo, então eles só vão se somar. E vai permanecer o sinal, menos 400. Exatamente. Agora que vem o que é importante para essa questão. Isso aqui foi só conta, foi só para preencher espaço aqui, né, na folha. Deixa essa equação salva aqui, deixa eu até deixar circulado aqui, né? Deixa esse valor salvo aqui. E eis o ponto. Agora que vem. E isso aqui foi meio que só matemática, né? A física ali foi bem rapidinha. Agora que vai entrar os detalhes técnicos. Nós estamos. Eu vou até dar zoom aqui, ó, porque nós estamos bem aqui. O nosso corpo, né? Deixa eu até colocar ele aqui, ó. O nosso corpo ele está nesse momento aqui, ó. Assumindo que ele seja esse bloquinho. Ele está bem aqui, no início do loop. Opa. E ele tá com uma velocidade que acabamos de calcular, que vale o quadrado dela equivale a 400 raiz de 3 menos 400. Esse é o valor desta velocidade que ele chegou ao loop. E pergunta-se qual que é o valor máximo do raio para que ele não perca contato com o loop. Então quer dizer, quando o limite, o valor máximo do raio, o limite é quando esse bloquinho ele subir até aqui, obviamente percorrendo o loop, né? Mas ele vai subir até aqui. E nesse ponto máximo, a normal, a força normal, vou até colocar aqui, ó, a força normal, ela vai tender a zero. Que é assim que a gente escreve, né? Deixa eu tirar aqui. Ela vai tender a zero. Esse é o caso limite. É quando a normal tende a zero. Mas quando a normal tende a zero, se você analisar aqui, as únicas forças que vão ter atuando aqui é a força peso, que vai estar aqui para cá. Ela sempre vertical para baixo, então mg para cá. E dinâmica rotacional, o básico de dinâmica rotacional, a força centrípeta é a resultante aqui dessa situação, né? De movimentos circulares. A força centrípeta ela é a resultante dos movimentos circulares. E a resultante centrípeta será a força peso, somente. Porque, novamente, a normal está tendendo a zero. Por que isso é relevante? Porque, para calcular o trabalho daqui das forças atuando no loop desse ponto aqui embaixo até esse ponto aqui em cima, nós vamos precisar da velocidade com que ele chega no topo. E quanto que vale essa velocidade? Nós não temos informação o suficiente para definir essa velocidade, mas nós podemos colocar ela em função de outros valores que nos interessam, porque nós não queremos a velocidade, nós queremos o raio, mas nós vamos usar a velocidade para descobrir o raio. Como? mg é igual a
FCP, força centrípeta. Quanto que vale força centrípeta? mg é igual a mvr. Eu vou colocar vr de velocidade do raio, tanto faz, velocidade no loop, não importa. Só para diferenciar do v, porque eu coloquei v0, v, agora vai ter vr. Então, vr ao quadrado sobre o raio. Corta, corta. A velocidade ao quadrado tem que ser igual ao raio vezes a gravidade. E eu vou deixar assim. Eu vou deixar no valor ao quadrado, pois é o que será necessário para nós calcularmos. Não há atrito no loop, então a única força que está atuando aqui é a força-peso. Então, nós voltamos aqui para os nossos cálculos e faremos o seguinte. Qual que é a altura, se você olhar bem, eu vou voltar ali de novo, né, para vocês verem, a altura é 2r, né? Então, ele se deslocou 2r, já que na força-peso, no trabalho da força-peso, você só precisa analisar a variação de altura. Então, a última conta que nós faremos é mg vezes 2r tem que ser igual a mvr ao quadrado menos v quadrado sobre 2. Mas agora que vem o momento. Definição de... Eu vou até chegar numa parte mais com espaço livre aqui. Acho que aqui tá bom. Definição de trabalho. Definição formal de trabalho. Não vou ir tão longe assim na derivada, mas o que é importante para nós? Definição de trabalho. Força, vetor, escalar, vetor deslocamento. Módulo do trabalho, módulo do produto escalar. Se você está sabendo teoria de vetores, é módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno de θ. Mas quem é θ, pelo amor de Deus? De onde você está tirando isso? Bom, aqui é o vetor força, aqui é o vetor deslocamento. Eles ficaram meio perpendiculares, então eu vou fazer isso. Pronto. Deixa eu determinar aqui. Vetor, vetor. Este ângulo entre eles é o que vai caracterizar o módulo do trabalho. É isso aqui, ó. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque se você vem aqui, qual que é o vetor deslocamento dessa última parte? Eu vou até apagar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Daqui onde está riscado, no final dos 20 metros, este é o vetor deslocamento, que equivale em módulo a 2r. Qual que é o vetor força? É a força peso. Sempre vertical para baixo. Sempre vertical para baixo. O que eu quero dizer é, qual que é o ângulo entre eles? 180 graus. Eles são de mesma direção, sentidos opostos. Cosseno de 180 graus menos 1. Ou seja, esta conta é menos mg vezes 2r. Tem que ser igual a mv, que multiplica a variação da velocidade ao quadrado aqui, do quadrado da velocidade. Sem isso aqui, você não resolve a questão. Você não bate, seu gabarito não bate com nenhuma das alternativas sem isso aqui. Olha, isso aqui não chega nem a ser a pegadinha, na verdade. Isso aqui é só um detalhe do detalhe que você está tão acostumado de colocar MGH, CMGH, que você esquece. É sempre MGH. Então, quase nunca você tem essa situação que
quando o deslocamento é para cima, né? Quando você ganha altura, quando você sobe a a força-peso, o trabalho da força-peso é negativo. Quer dizer, ela resiste, já que a gravidade tende a puxar o corpo de volta para baixo, que é exatamente isso que o campo gravitacional faz. O campo gravitacional ele puxa na direção vertical para baixo, isso nas proximidades do solo, aqui na Terra, né, para ser extremamente formal, já que se você está a uma distância muito grande e tal, a gravidade vai atuar diferente, ela vai atuar na direção do centro, mas isso é teoria de gravitação. O ponto é, quando a força-peso, o deslocamento é para cima, né, quando você ganha altura, o trabalho da força-peso é negativo. E agora é ir, é ir pro abraço, porque a gente tem tudo que a gente precisa. A massa vai cancelar, seguindo as contas aqui. Esse menos, eu vou multiplicar a equação toda por menos 1 para esse termo aqui, ó, ficar positivo e eu inverter aqui. Então vai acontecer o seguinte, vai ficar... Eu vou já passar também multiplicando aqui, vai ficar 4RG tem que ser igual a... Quanto que vale, só para eu lembrar aqui, o V quadrado? 400 menos... 400 raiz de 3 menos 400. 400 raiz de 3 menos 400. Menos VR quadrado que nós calculamos, né? Que vale RG. Então, nós vamos ter que 5RG é igual a 400, que multiplica raiz de 3 menos 1. Coloquei em evidência aqui, porque eu posso cortar, e aqui vai ficar 80. Gravidade, ele determinou aqui no exercício. Opa. Deixa eu ver. Não, mas eu tenho certeza que no início da prova ali, na primeira folha, o ITA sempre faz isso. Ele coloca na primeira folha ali, quando necessário, utilize a gravidade igual a 10. Ele coloca vários dados ali, assim. É normal, vários vestibulares fazem isso, né? Colocam dados que você não é necessariamente obrigado a decorar. Mas de tanto usar, também acaba decorando que G a gente vai colocar igual a 10. A gente vai aproximar para 10, já que g não é exatamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 10r é igual a 80, multiplica a raiz de 3 menos 1. Corta, corta. Finalmente, r é igual a 8 raiz de 3 menos 1. Se você voltar ali para a questão, R 8 raiz de 3 menos 1 metros. Letra C. Vocês vão dizer que isso não é bonito. De verdade, essa questão ela é muito bonita, ela não é difícil. Ela requer muita atenção, né? Olha só a quantidade de poluição visual aqui na sua tela aí. É muita conta. Não são contas difíceis, mas requer detalhes, né? Colocar as substituições nos lugares certos. Aqui vocês viram que eu esqueci a informação do D ali no início, ali assim, mas rapidamente eu corrigi. Mas ela requer muita atenção, principalmente nesse final aqui. Principalmente nesse final, onde você tem que se lembrar dessa definição aqui vetorial, né? A definição vetorial de trabalho. Considere se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões, comentários, use aí a aba de comentários. E até uma próxima resolução de exercícios. Um abraço!